Falando de futebol, efetivamente, essa foi a melhor semana do Vasco, talvez na temporada, né? Nós tivemos 2 vitórias expressivas, frente ao Bahia por 3-1 e o Cruzeiro por 2-0, porque são 2 equipes que estão na parte de cima da tabela, estavam, embora o Bahia tivesse uma deficiência em relação às últimas apresentações, venceu o Palmeiras no fim de semana, por 1-0. Portanto, a vitória do Vasco mais se valoriza ainda. E quanto o Cruzeiro também. Não só pelo resultado, mas o Vasco atuou bem nos 2 jogos e primordialmente contra o Cruzeiro. A partida que o Vasco fez contra o Cruzeiro, como eu tenho dito, o Vasco, a pegada do Vasco está tão forte que ela começa a irritar os adversários. Os adversários tentam fazer jogadas, tentam buscar as armações e o tempo todo aparecem jogadores do Vasco que roubam a bola, que estão mordendo, que estão impedindo que haja um avanço adversário. Com isso, a equipe também ganha mais moral, a turma da frente fica mais tranquila para jogar e o Vasco tem conseguido essas vitórias, essas 2 vitórias. A partida contra o Flamengo, a partida anterior, que terminou 1-1, o Vasco tinha feito um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo ficou mais atrás, mas teve lá uma outra chance de fazer o segundo gol. Mas nos jogos contra Bahia e Cruzeiro, não, o Vasco foi bem melhor, mereceu ambas as vitórias e nos trouxe uma situação agora completamente diferente. O Vasco agora está com 30 pontos somados, está em 10º lugar no campeonato e pode vislumbrar subir mais ainda na tabela. Essa semana, jogos contra o Palmeiras, fora de casa, claro que é um jogo duro, e depois uma partida que é obrigação ganhar contra o Vitória às 16 horas no próximo domingo. O fantasma do rebaixamento, a proximidade ali daquela zona de rebaixamento, o Vasco, nesse momento, saiu e nós imaginamos que, pela forma como o Vasco atuou, se ele mantiver o mesmo ritmo, ele só tenderá a crescer. E aí nós temos 2 possibilidades para o Vasco ir para a Libertadores. A primeira é através do Campeonato Brasileiro e a segunda numa vitória na Copa do Brasil, num título na Copa do Brasil. E o Vasco garantir essa vaga já no próprio Campeonato Brasileiro, dizer, mas há 2 semanas ninguém pensava nisso, sem dúvida, mas agora nós estamos vendo o momento agora é esse, o momento que o Vasco está em 10º, tem 6 vagas, normalmente fica uma 7ª, até mesmo uma 8ª, então é um momento que o Vasco pode de fato pensar em obter essa vaga Libertadores. O Vasco não vai para a Libertadores desde o ano não se classifica para a Libertadores desde o ano de 2017. Eu queria também a opinião do Madureira a respeito disso, porque além das 2 partidas, vamos dizer assim, seguras que o Vasco fez, de muita luta, de muita garra, de muita pegada, o Vasco não enfrentou adversários que são cartas fora do baralho na competição. O Vasco enfrentou 2 equipes qualificadas. Tá sem som. Abri aqui o som. Eu poderia começar na mais completa euforia e dizer o seguinte: empatamos com o líder da competição, ganhamos do vice-líder da competição, o Cruzeiro, ganhamos do Bahia, que também está na parte de cima da tabela, né? E vamos agora para um jogo contra o Palmeiras. Eu diria o seguinte: campeões morais do Campeonato Brasileiro somos nós, afinal de contas, passamos aí a régua nos times que estão no topo da tabela. Falta o Palmeiras, tudo bem, mas é inequívoco perceber a evolução do time. Na última live, última, penúltima, não estou recordando bem agora, mas eu comentei sobre o fato da instabilidade e da irregularidade do time. Veja bem, os últimos jogos mostraram uma estabilidade e uma regularidade. Mesmo no jogo que foi empate com o Flamengo, o time do Vasco não estava mal em campo, não estava jogando mal em campo. O time do Vasco jogou, foi para cima do Flamengo e atordoou também o time do Flamengo em campo naquele dia. O Flamengo estava com o time misturado, não sei o quê. O Flamengo não pode alegar que o time B deles é um time fraco. Eles não podem alegar isso. Então, portanto,
o Vasco da Gama fez frente ao Flamengo, fez frente ao Cruzeiro, fez frente ao Bahia. Então, ou seja, como o Sérgio falou, a gente teve uma semana, né, excelente do ano. E o que fica de lição desse processo, que eu acho que é o detalhe, né, é a questão do detalhe do momento do campeonato, do momento do Vasco no campeonato, é que todos os times que estão na frente, talvez as pessoas não tenham percebido, mas todos os times que estão na frente talvez estejam chegando no ápice da sua curva de desenvolvimento, né, de desempenho, e vão talvez começar a sua curva de descida. A do Vasco é justamente o contrário. O Vasco dá sinais de que está em ascensão, pelo menos na minha opinião, está claro que não chegou ainda no ápice, no pico do desempenho. E por que eu digo isso? O Vasco mudou sua zaga, o Vasco fez algumas contratações, algumas estão entrando, né? Ali vai devagar, outras já entraram em campo e entraram e não saíram, né? A mudança, por incrível que pareça, eu não sei se essa é a opinião de todo mundo, o Lucas Piton, do lado esquerdo, está rendendo mais de quando jogava do lado direito e está ajudando, contribuindo aí com essa nova zaga do Vasco, que está sendo mais efetivo para o time do Vasco. Né? O Pumita, né, que você está falando. O Pumita. Está substituindo o Lucas Piton. Substituindo o Lucas Piton. Isso aí, eu troquei a bola aqui. Então, essa substituição teve um resultado surpreendente, que talvez possa criar dor de cabeça para o Diniz para trazer o Piton de volta, que parece aí que só vai poder voltar depois da próxima parada da FIFA. Mas, enfim, então, as mudanças são as novas contratações, o retorno de algumas peças que podem voltar, dão sinais de que o Vasco ainda não atingiu o seu ápice. Ele está na sua fase de ascensão e que, portanto, nos permite acreditar que é possível disputar a vaga da Libertadores. É viável e é possível. Como diz, o Vasco é viável. Nesse campeonato brasileiro, existe a possibilidade do Vasco conquistar a vaga da Libertadores ao longo do Campeonato Brasileiro, antes da semifinal da Copa do Brasil. Então, acho que um pouco mesmo que tenhamos um revés contra o Palmeiras, que não vamos ter, vamos para cima, ainda assim, a fase mais difícil a gente passou, que é justamente essa, os líderes do campeonato que estão na ponta, e a gente ali querendo procurar o nosso espaço. Então, me parece que os principais clubes estão começando a sua curva ascendente, enquanto o Vasco está começando a sua curva ascendente, né? Então, acho que isso é uma percepção aí nesses últimos jogos e do que pode apontar aí pela frente, pelo que já tem à disposição do Diniz, né? Eu acho que do ponto de vista dessa composição, desse movimento que foi feito, as perspectivas do Campeonato Brasileiro me parecem positivíssimas. Muito bem, lembrando que o Vasco ele está hoje na 12ª colocação, o Ceará venceu o São Paulo agora há pouco por 1-0, mas ele é o 7º melhor saldo da competição e é o 3º melhor ataque da competição. E o Vasco tinha um problema muito sério, que era exatamente no setor defensivo e particularmente no miolo de zaga. O Vasco contratou 2 jogadores, já são titulares, né, o Cuesta e o Robert Renan, e com isso o Vasco já tem um time que também na parte defensiva começa a trazer um pouco mais de tranquilidade. Eu ainda me ponho contrário em determinados momentos do jogo em que o Vasco resolve sair com a bola no campo de defesa, buscando que haja o toque, o passe para lá e para cá, muito próximo à área, muito próximo da grande área. O Vasco tomou um gol contra o Bahia novamente numa bobeira que aconteceu naquele setor. O Vasco tomou vários gols assim ao longo do Campeonato Brasileiro.
eu não vejo essa saída de bola trazendo tantos gols para o Vasco no que diz respeito a esse momento que a saída de bola dá certo. É claro que é um estilo de jogo, é claro que é uma forma de posicionar o time em campo, mas deve-se pensar em momentos para se fazer ou para não se fazer. Curiosamente, contra o Cruzeiro fez menos, o Vasco fez menos esse tipo de jogada, vez por outra saía lá um chutão ou outro. Mas isso é uma coisa que ainda me preocupa. Agora, é inquestionável que o Vasco hoje tem zagueiros que impõem muito mais respeito do que os zagueiros que o Vasco teve ao longo da temporada, independentemente da capacidade de cada um, efetivamente, no momento de insegurança. Não quer dizer que esses zagueiros que estão hoje na reserva, que estiveram no Vasco, que não deram certo, não vão dar certo no lugar nenhum. É o momento, eles não traziam a confiança que está trazendo essa nova dupla de zaga do Vasco. Felipe Coutinho, o jogo dele cresceu bastante, não há dúvida. Ainda há muita discussão sobre o Verratti joga, o Verratti não joga. Eu entendo que ele é um jogador, um guerreiro, um jogador importante, que em determinado momento do jogo pode ser substituído. Talvez o erro lá no início da temporada, no meio da temporada, fosse de entender que em momento algum o Verratti poderia sair de campo, ele tinha que ficar até o fim do jogo de qualquer maneira, independentemente das circunstâncias. Parece que chegou à conclusão, o treinador do Vasco e o próprio, enfim, a comissão e o próprio elenco, junto com o próprio Verratti, isso se discute, evidentemente, dentro do plantel, isso se chegou a uma conclusão, claro que é o treinador que define, mas essas discussões normalmente acontecem, os debates, enfim. E me parece que agora houve uma certa harmonia, ou seja, olha, ele entra, joga, em determinado momento sente que, olha, vamos tentar fazer um outro modelo de jogo, ou vamos tentar trazer um jogador que tem uma outra característica, e aí ele é substituído, e tudo bem, continua sendo o artilheiro do Vasco. Outros jogadores que são importantes nós notarmos, o Ryan vem crescendo muito, o Ryan que é um jogador que nós aqui dissemos há muito tempo, é um jogador que tem tudo para arrebentar no futebol brasileiro e internacional, um jogador que pode chegar à seleção brasileira, um jogador que tem condição de ser um dos principais atacantes do futebol brasileiro, tem bola para isso. Nós tivemos a ausência do Ryan no jogo de quarta-feira, e mesmo assim o Vasco obteve a vitória, e um jogador que era muito importante, que é o Nuno Moreira. Nós perdemos o Nuno Moreira no intervalo do outro jogo, e mesmo sem o Nuno Moreira, o Vasco conseguiu ter atuações convincentes. Isso demonstra que há realmente, no momento, uma confiança maior do elenco como um todo, ou seja, do plantel, e não simplesmente dos 11 titulares. O Madureira acabou de citar o fato do Lucas Piton ter saído, me dizer, o Lucas Piton é o responsável por inúmeras assistências, é muito importante, etc., mas entrou o Pumita Rodrigues, tem as deficiências no setor defensivo, notoriamente tem essas deficiências, mas é um jogador que na hora do apoio é um atleta importante. Então depende do esquema de jogo, você tem que estar sempre com o atleta para poder cobri-lo, porque ele sai muito e ele tem realmente pouca competência, digamos assim, no setor defensivo. Mas é uma alternativa. O Barros é um jogador que veio nessa leva de atletas que ressurgiram no Vasco, muito bem, está jogando muito bem, não joga quarta-feira, está suspenso para o jogo de quarta-feira. O Vasco tem ainda nesse time a possibilidade de contar com um grande goleiro, que é o Léo Jardim. O Léo Jardim, por mais que, vez por outra, algumas críticas sejam feitas, eu, por exemplo, faço uma crítica a ele quando ele sai do gol. Eu entendo que ele deve sair sempre que possível agarrando a bola. Ele gosta muito de sair do gol socando a bola, não tapa na bola, etc. É um goleiro que tem uma característica não, que está no momento que satisfaz também a torcida do Vasco. Por outro lado, a própria torcida tem ido ao estádio, tem apoiado incessantemente a equipe do Vasco, já ia ao estádio, mas tem apoiado cada vez mais incessantemente o time do Vasco, e o que nós esperamos é o seguinte: essa semana, 2 jogos, o jogo contra o Palmeiras, claro, o Vasco busca uma vitória, mas não perder o jogo contra o Palmeiras já é um resultado bastante significativo, porque um empate lá já é um grande resultado. E aí a obrigação vencer o Vitória. Se nós chegarmos aqui na segunda-feira, o Vasco com mais 4 pontos na tabela, certamente o Vasco já estará mais à frente ainda em termos de colocação. Hoje, a realidade é 12º lugar, mas essa realidade pode modificar.